Então hoje a gente vai tratar, né, primeiro, no nosso início aqui, sobre uma coisa que ficou ainda pendente lá dos nossos conteúdos, que está aqui, tá? Desde a aula 15, né? Que uma era formulários. A gente está vendo isso ainda, tá? A gente vai continuar vendo. Mas essa parte aqui, ó, que eu acho que é bem importante para vocês, que é a importação de módulos, tá? Na verdade, importação de módulos é um nome bonito aí, mas na verdade aqui o que eu quero tratar é que vocês acabem criando os módulos de vocês. O que isso significa na prática? A página de vocês, do jeito que ela está hoje, ela está bem engessada, tá? E eu tornei isso de propósito para a gente ver a funcionalidade rolando aí. Ou seja, por exemplo, a aula passada a gente pegou no código, vamos dar uma olhadinha nele rápido aqui, no código aqui da página roteiro 6 dados, vocês notem que a gente fez a conexão com o banco junto com os comandos que a gente ia executar, né? Certo? Vocês lembram que a gente fez tudo junto aí, né? Então assim, ó, isso aqui não é o ideal, tá? Vamos partir desse pressuposto aí. Isso aqui não é o ideal de fazer. Por quê? Porque assim, ó, quer dizer então que todas as páginas que vocês forem conectar com o banco, vocês vão ter que repetir aquele código lá. E aí olha só o problema que vocês podem ter. Se a senha de vocês lá do banco for alterada, vocês imaginem depois, quando vocês tiverem um monte de arquivos que fazem conexão com o banco. Imagine várias páginas PHP aí de vocês, sei lá, 20 páginas, onde isso aqui é repetido. Essa situação aqui. Tá? Esqueçam aqui as variáveis, tá? Mas aqui é a parte da conexão em si. Imagine que vocês alteraram lá o nome do banco, a senha. Então, se vocês tiverem aí mais arquivos PHP usando essa configuração, vocês vão ter que mudar em todos eles ao mesmo tempo. Vão ter que mudar cada um deles, quer dizer, individualmente. Isso vai dar um trabalho do caramba. O que é possível fazer no PHP? A gente pode separar essas coisas aí. Aí a gente pode chamar de módulo, onde vocês vão colocar num arquivo PHP separado e vão importar isso para cada página onde vocês querem usar. Então é uma maneira mais viável aí de separar o código. Como é que vocês podem fazer? Vocês vão criar um novo arquivo. Então vocês podem fazer aí comigo. Tá? Esse arquivo vai ter apenas código PHP. Tá? Não vai ter mais nada. Ele não vai ter HTML. E essa parte de conexão com o banco, vocês vão jogar para lá. Tá? Como assim a parte de conexão com o banco? Apenas a parte que se faz a conexão em si. Tá? Aquela a partezinha do MySQL Connect. Tá? MySQL Connect. A variável nome banco, o MySQL Connect e o SelectDB. Chama ele de quê? Esse arquivo? Agora vamos chegar lá. E aqui, ó, e o SelectDB. Tá? Na verdade, toda a parte do if aqui a gente pode também levar para lá. Então, ó, cai tudo para cá. Como é que a gente chama esse cara aí? Bom, isso também muita gente acaba padronizando. Tá? Alguns chamam de conecta, outros chamam de banco. Eu muito tempo aí tenho utilizado o nome conecta. Eu acho que até a gente pode manter. Tá? Eu chamo de conecta e acabo padronizando, tá, a extensão dele também. Tá? Pode ser um conecta.inc, se quiserem. Para não ficar confuso, pode ser PHP, tá? Não é problema. Podem manter PHP. Depois a gente vai alterando aí para ficar legal. Podem chamar de conecta.php. Tá? Aí larga lá dentro da pastinha roteiro 6. Que aí o Notepad já vai reconhecer. Então a gente, tirando o código daqui, da página onde ele estava antes, a gente tem que ter uma maneira de poder trazer para cá, digamos, bom, se eu separei e joguei em outra página, chamada Conecta,
A gente tem que ter uma maneira de trazer ela de volta. Né? Então, que comando a gente pode usar para isso? Existe um comando em PHP chamado include. Certo? Só para ver rapidinho a especificação dele. Vai lá no W3 Schools. Depois, quando vocês estiverem sozinhos, né? Para vocês verem. Opa! Só para vocês verem a especificação lá direitinho do comando. Tá? Na verdade, não é só include que se utiliza, tá? Mas aqui a gente vai acabar adotando ele apenas por enquanto. São dois comandos, ó. Pode ser o include ou require. Existe diferença. Então, ó, no caso do include, os dois são bem parecidos, tá? Eles até funcionam se vocês usarem um ou outro. Mas eu vou acabar usando só o include. Nós não vamos ver a diferença. Então, include e o caminho do arquivo. É direto, é assim mesmo. Simples assim. Bota lá o nome do arquivo entre aspas. Que na verdade não é o nome do arquivo, tá, gente? Seria o caminho. Só que, claro, como os arquivos que a gente está armazenando lá estão todos no mesmo lugar, a gente acaba colocando somente o nome dele. Mas usaria se ele tivesse em outra pasta. Isso, se ele tivesse em outro diretóriozinho, vocês iam ter que fazer o caminho certinho. Tá? Eu, por enquanto, eu ainda estou utilizando assim, tudo no mesmo lugar, que é para facilitar, né? Mas no final das contas eu acabo separando mesmo. Tá? Fazendo isso, o que acontece? Essa página que a gente está, o roteiro 6 dados, ela vai entender, na verdade, essa página aqui que a gente referenciou como se ela fosse uma extensão dela. E vai utilizar tudo que tiver na outra página. Ou seja, ele vai inclusive reconhecer as variáveis. Então, todas as variáveis que existem lá no Conecta, a nossa página que está chamando ela vai usar. Então, é isso que é legal. Fazendo isso, o que vocês ganham aí? Vocês ganham produtividade. Por quê? Porque se o nome do banco mudar, se a senha mudar, se o endereço for alterado, vocês só vão vir aqui na Conecta e vão fazer essa alteração. E aí todas as outras que estão usando já vão se beneficiar. Bem mais fácil, né? Então, essa aqui é uma utilização do include. Certo? Para PHP, vocês percebem então que vocês acabam se valendo das variáveis também. Vamos dar uma testadinha, né? Para ver se isso aqui está ok. Então, o que vocês têm que fazer lá? Se quiserem testar isso aí funcionando, manda tudo lá para o FTP, se der aí, né? Se tiver internet. E vamos ver lá a coisa funcionando. F5, vou fazer um testezinho aqui. Include igual conecta? Não? Ó, a conexão ok, já funcionou. Não ficou amarelo. Oi? Não ficou amarelo. Não ficou amarelo? Então assim, ó, o que a gente pode se valer além disso, no caso do include? Aquela estrutura que a gente montou nas páginas anteriores, vocês lembram? Vou pegar aqui ela. Deixa eu ver onde é que está a minha. Roteiro 5, pode ser? Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu não lembro se tem. Tem. É isso aqui, ó. Estão lembrados que a gente fez essa estrutura aqui, né? Bom, qual é a ideia? A parte de cima da página tem um menu. Certo? E esse menu, na maioria das vezes, quando a gente desenvolve uma página, a ideia é que o menu fique nas páginas que vocês forem criando. Então, por exemplo, eu quero que o usuário clique em alguma coisa e mude aqui o centro, por exemplo. Do jeito que a gente está fazendo, qual seria o nosso procedimento aí para fazer essa criação? A gente replicaria toda a página, incluindo o menu, e alterava o centro. Só altera o centro ou só o menu? Altera a página que tu quer. Só que fazendo isso, a gente vai cair no mesmo esquema lá do banco de dados. Nós vamos repetir várias páginas, incluindo o menu, e aí se o menu alterar, tem que alterar todas que tu repetiu. Então, tem que mudar o menu também. Então é um problema. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o include também
para se valer do menu. Ou seja, o include permite isso, tá? Quem gosta aí vocês vão se deparar com os caras que não gostam muito que façam isso por causa do HTML. Mas é possível vocês fazerem o include usando o HTML. Certo? Como é que funciona? Tu podes montar, não é só o menu não. Na verdade, tudo que tu quiseres que fique estático, isso aqui é uma opção que tu tem. Tu pode usar o include para partes da página. Pode. Geralmente tem muita gente que utiliza isso para menu. Na verdade não menu, né? Mas toda a parte de cima da página, toda ela, incluindo lá o título e o que tiver lá em cima, e o rodapé. Isso é muito usado nesses dois casos aí. Todo o cabeçalho e todo o rodapé. E aí o centro é que vai sendo alterado nas páginas seguintes. Então é uma opção que o pessoal utiliza bastante. Na estrutura que a gente tem, como é que a gente pode fazer com que o menu seja importado? É isso que nós queremos, certo? Que aí a gente resume aqui a história. Nós vamos fazer com que o nosso menu seja importado de fora. Ou seja, nós vamos ter que fazer o que então? Vamos pensar. Como é que foi lá com o banco? A gente criou uma nova paginazinha, jogou o código do banco lá e depois trouxe como? Com include. Nós vamos fazer o mesmo com o menu. Uma página só pro menu. Isso aí. Certo? É como um href, então. Fica parecido, acaba ficando parecido. E aí, notem, vai ser muito parecida, a ideia aqui vai ser muito parecida. Só que, ó, no meu index já está meio organizadinho tudo, tá vendo? Então, digamos, eu vou criar uma pasta aqui, menu. Pra ficar a coisa legal aqui, certinha, né? Então, o que eu vou fazer nessa menu aí? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova página. Olha só o que eu fiz aqui. Aí. Tá. E olha o detalhe. Ela pode ser até TXT, se vocês quiserem. Tá? Pode ser TXT. Vamos fazer HTML, só pra gente... Dentro da onde que acontece? Aqui eu estou fazendo o seguinte. O que eu fiz? Na minha estrutura, eu criei um outro diretóriozinho chamado menu. E lá dentro, eu estou colocando uma outra paginazinha chamada menu HTML. Ela não tem nada. Ela está vazia. Menu HTML é isso? Isto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar então, lá da minha index, eu tenho o código que foi usado para gerar esse menu. Não tem? Então eu vou abrir ela e vou pegar a parte que está lá, digamos, que cabe ao menu. Certinho? Tá, então aqui, ó, agora que eu encontrei. Tu podes comentar ou tu pode manter até se quiseres. Eu vou incluir aqui eu vou fazer a inclusão desse menu. Como? Como aqui a gente está tratando, ó, de um trecho que é HTML, né? Notem, a página é PHP, mas não tem nenhum trecho PHP aqui. Então eu vou ter que abrir o PHP, lembrem, né? Ó, vou ter que abrir o PHP aqui para fazer alguma coisa. E aí usar o comandinho que nós queremos. Include e coloca lá o que vocês estão chamando. Isso eu posso fazer em qualquer página, então. Pode. Eu não vou... Tá, então aqui, ó, no meu exemplo de include do menu, o que eu fiz? Recapitulando. Criei um diretório menu, criei um arquivo HTML lá, menu, e na minha página index, o que eu fiz? Abri um PHP nela e chamei, usando include, essa página que eu criei nova aí. O que o PHP faz? Ele vai lá nesse HTML e traz o HTML de lá. Ele faz parecido com o que ele faz quando é PHP, que ele usa as variáveis. Tá? Se eu quiser usar variáveis aqui, eu posso? Bom, se o menu de vocês usar alguma coisa em HTML, ó, o menu que a gente recortou lá, ele usar HTML, usar PHP, ele não precisa ser HTML, tá? Eu fiz HTML só para vocês verem aqui. É possível.
Mas poderia ser menu.php. Tá? Não é uma obrigação que seja Mas HTML. ele só vai funcionar essa chamada aí nas páginas que são PHP. Sim, porque o comando é PHP. O comando include é PHP. Tá? Então, o resultado atual da minha página é esse aqui. Tá? Ó, eu tenho repetido menu, só que o menu que eu chamei está mais completo, porque é de outra aula. Ó, tem até o roteiro 5 lá. Tá? E aí, por fim, que eu já vou dar uma ajuda para o pessoal que está com algum probleminha, eu removo de lá, ó. Porque como eu copiei, ó, isso aqui tem que observar muito, tá? Como eu copiei a div inteira, isso vocês têm que prestar muita atenção. Ó, eu copiei a div inteira topo. Então, na minha estrutura, eu posso remover a div topo inteira. Nada, tava assim. Tá? Que no final das contas, quando a gente mandar esse código para lá, certo? Mandar esse código para lá. Tá? Beleza, vamos testar. F5 aqui, ó. Para nós, transparente. No final das contas, o que vai acontecer? Exibam o código fonte de vocês, tá? Para a gente enxergar se a coisa foi criada lá ou não. Olha lá, tem que estar direitinho lá. Tá, mas daí o que aparece é o próprio dito cujo. Então, Sim, porque eu digo para vocês sempre que quando tu usa PHP, no final das contas é HTML, certo? Então, lembre disso. Então aqui a gente testou essa parte que a gente pode chamar aí de modularização, certo? Onde a gente separou o menu, certo? E fez a inclusão dele posteriormente usando include. E a gente fez também com a ideia da conexão com o banco. Separamos ela também. Tá? Então, resumindo essa parte aqui, sempre que vocês perceberem que um arquivo vai se repetir, desculpem, que uns comandos vão se repetir muitas vezes, vocês podem pensar em fazer isso que a gente fez. Tá? De separar num arquivo novo e chamar por include depois. Ok? Então, de modularização era isso. Na sequência, a gente já